Fala galera, hoje eu vou falar sobre esse cara aqui, ó, Cold Brew, que é uma extração a frio de café. Acompanha aí. Bom, primeira coisa, para que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu vou colocar no Marris esse café. Eu vou fazer um experimento aqui, porque eu fiz uma RIS, vou deixar aí em cima para vocês, a melhor RIS que eu já fiz. E eu vou adicionar esse café num teste. Eu vou colocar num teste, eu vou colocar o café e vou colocar marshmallow também. Beleza? Isso eu vou deixar para outro vídeo que vai ficar legal. Bom, enfim, para esse vídeo aqui, dá para ver que tem espuminha. Eu vou deixar o serviço aí também disso daqui para vocês verem que forma uma espuma bem macia. Fica um café cremoso, eu já vou falar sobre ele, tá? Mas isso em função do nitro, que eu usei cápsulas de nitrogênio. Isso é uma coisa que é permitida e é uma coisa bem comum para quem compra o UKG aí, que é fazer nitro coffee, né? Que é café com nitrogênio. Muda pra caramba. Primeiro, o nitrogênio ele deixa mais cremoso o café. Então ele tá bem cremoso, né? Já começa aí. Segundo, que faz espuma, mexe um pouco no corpo do café, fica diferente. No meu caso, eu usei 250 gramas de café moído para 1 litro, 1,2 litros de água mais ou menos. A proporção gira em torno de 5 a 10 por 1. Para cada 5 gramas de água, 1 grama de café, mais ou menos por aí. Então eu usei 250 gramas e usei quase ali 5 para 1, que é para ficar mais intenso. Tem gente que faz 10 para 1, então quer dizer, coloca 100 gramas para 1 litro de água, beleza? Aí vai ficar mais suave. O que eu achei desse café? Primeira vez que eu faço, ele é muito mais forte. E ele não é um café gelado só, porque café gelado, ele é gelado, mas café gelado a gente extrai de um modo normal. A gente aquece a água, né, até o ponto que você achar ideal. Tem várias temperaturas aí, eu não sou especialista, não sou barista, mas enfim, geralmente a gente deixa ferver, espera esfriar um pouquinho e faz o café ali. E aí depois disso resfria o café e toma ele gelado. Esse daqui não, esse daqui a extração é feita a frio. Então eu coloquei dentro de uma garrafa verde, uma garrafa de suco de uva, enchi até a boca. Foi difícil para colocar, inclusive eu sugiro que faça num recipiente maior. Então essa garrafa é de 1,5 litro, eu queria tirar 1 litro de Cold Brew. Então eu sofri. Então é melhor fazer, nesse caso seria melhor eu fazer uns 700 ml de café, tá? Colocou 1,2 litro de água, não vai tirar 1,2 litro de café, obviamente, porque o pó vai absorver. A moagem do pó, no caso, eu até tenho um moedor aqui, manual, e se você for moer em casa, é interessante que faça uma moagem mais grossa, porque pelo que eu li, quanto mais grossa, quanto mais fina é a moagem, mais amargor traz. Eu, para esse teste aqui mesmo, eu usei pó de café comum. Então eu peguei o pó de café comum, que já vem moído, ele vem moído muito fino, digamos assim, mas dá para fazer. E eu fiz com esse daí. Então, como que vocês vão fazer? Pesa 250 gramas de café, ou 200 gramas de café para 1 litro, vai que seja. Então 200 gramas de café, joga dentro da garrafa o pó e joga a água em temperatura ambiente. Não precisa ferver antes, não precisa sanitizar, nada disso, tá? Joga a água lá, fecha a tampa e põe na geladeira e deixa ali em torno de 12 horas a 15 horas. Eu deixei 15 horas, ele ficou muito intenso. Vamos falar sobre o café em si, mas essa é a diferença do Cold Brew para o café gelado, beleza? Então a extração é diferente. E eu fiz essa extração, como eu disse, para colocar na RIS. Bom, e depois que ficou aí 15 horas, né, na geladeira, vai ocorrer uma fermentação desse café, tá? Porque no próprio café tem micro-organismos que vai fazer uma fermentação dele mesmo. Aí depois disso a gente precisa coar. Para coar eu usei um filtro de papel comum, tá? E um coador comum também. Demorou muito para coar, mas muito mesmo, horas. Isso pelo fato de que eu usei pó de café comum, então com a moagem muito estreita. É uma moagem errada para esse tipo de café, tudo bem? Mas eu queria fazer assim para testar, para poder falar para vocês se vocês podem fazer com café comum ou não. Como eu disse, eu já até fiz 2 vezes, e a outra vez ficou mais interessante, que eu fiz com a moagem um pouquinho mais aberta, uma moagem maior, ficou mais interessante. Mas assim, dá pra fazer dessa forma também, tá? Não vai ficar ruim. Só que demorou muito para filtrar. Mas quando eu digo muito, é em torno de 2 horas para filtrar tudo.
Então é bem trabalhoso, tá? O pó de café também encheu uma vez o filtro, eu tive que limpar, né, o filtro, porque é uma quantidade de café bem grande e ele infla, tudo bem? O que eu notei nesse café? No aroma ele fica bem intenso de café, mas no sabor ele fica mais intenso ainda. Pelo que ele também tem uma quantidade maior de cafeína do que o café passado ali na hora. Ele fica muito intenso mesmo, mas muito intenso, fica gostoso pra caramba. Eu gosto de café, né? Que eu tô tomando sem açúcar, tomando com gelo. E o gelo a gente põe até a boca, porque não vai diluir o café. Na verdade vai manter gelado, só isso, tá? O gelo, ele praticamente, eu vou terminar de tomar esse copo aqui e ele vai continuar tranquilamente. Essa solução aqui, esse café, esse cold brew, dizem que dura até 10 dias na geladeira. E eu tirei no nitro. Pra fazer o nitro, como que é? Coloco o café dentro da garrafinha, né, do U-Keg, e dentro eu coloquei a capsulazinha de nitrogênio, como vocês podem ver no vídeo aí. Então abre, coloca uma capsulazinha. Eu no caso usei 2 cápsulas porque eu dei uma vacilada, né? Eu achei que tava faltando gás e falei, pô, deve ter entupido, abri, perdi o gás, enfim. E também o headspace estava muito grande. Mas geralmente uma capsulazinha talvez seja suficiente, tá? Eu usei 2. Aqui eu coloquei na posição 2, que é máxima carbonatação, quer dizer, máxima vazão do gás, no caso aí do nitrogênio. Aqui tá no formato natural, até dei pra Joy provar, ela falou que lembra muito o café do Starbucks, né? Então, algum café do Starbucks. E realmente vai lembrar, porque a ideia é justamente essa. Os caras, eles têm uma parte lá que eles fazem cold brew, então não é uma novidade isso daí, eles usam. Tem camarada que faz isso daqui super hiper concentrado e leva para as viagens. Os caras que são extremamente apaixonados por café e não conseguem tomar café em outro lugar, os caras levam isso daqui, diluem lá, esquentam lá ou tomam gelado, enfim. Dá para fazer isso daí também. No caso desse daqui, pode ser que não agrade o paladar, porém eu fiz uma outra coisa interessante aí. O que eu bolei? Eu fiz um caramelo. Para fazer o caramelo eu coloquei açúcar. Não importa a quantidade do açúcar, põe aí, sei lá, umas 4, 5 colheres. Deixa o açúcar derreter, não mexe, porque se mexer pode cristalizar, tá? E aí cristalizou o açúcar, dá trabalho depois para corrigir. Quando ele escurecer na cor de calda de pudim, na verdade, de açúcar de pudim, adiciona um pouquinho de água, com cuidado, porque na hora que puser água, a temperatura do açúcar vai estar muito alta e vai borbulhar demais, pode queimar você, tá? Então cuidado. E a água serve para quê? Para parar de escurecer. Porque se você não puser a água, fala assim, desliguei o fogo e parou ali, putz, ele vai demorar um tempo para esfriar, ele vai continuar queimando, daí ele vai passar do ponto que você gostaria. Então quando chegar no ponto que você gostaria ali, que é o da cor que vocês viram aí no vídeo, você põe a água, dá uma mexida, ele vai ferver e ali você vai mexendo até, nesse momento você tem que mexer, você vai mexendo até ficar numa consistência de caramelo, aquele que você vai pingar no copo assim e vai ficar ali, sujar o copo, digamos assim. Terminou isso daí, coloca um pouco de creme de leite, mistura, ele vai ficar nessa cor de caramelo mesmo, coloca no copo para fazer o charme e aí para mexer também. Eu coloquei 1,5 colher, pode colocar 2 de Toddy, né, ou Nescau se vocês preferirem, mas Toddy é melhor. E aí vocês põem leite. Eu no caso aqui eu tenho uma máquina para fazer leite espumado, então eu fiz um leite espumado frio, tá? Que é importante que esteja frio, né? Eu não quero aquecer essa bebida. E coloquei ali, virou um café com leite gourmet, digamos assim. Coloca gelo até a boca, serve o cold brew. Cara, ficou sensacional, mas na minha opinião, melhor do que várias cafeterias aí caras, entendeu? Então aí fica a experiência, cara. Eu achei bem legal, uma experiência bem diferente. Tudo bem que não tem nada a ver com cerveja, mas eu vou fazer ter a ver com cerveja. É por isso que eu fiz o cold brew, tá? Então no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês aí como é que ficou, ou vai ficar, que eu não fiz ainda, ou como é que vai ficar essa RIS que eu vou usar, esse cara, cold brew, café. Vou usar também marshmallow, que é esse daqui, mas depois eu mostro para vocês no vídeo. Eu vou misturar tudo isso daí dentro do U-Keg. Estou bebendo esse copão para diminuir a quantidade de líquido lá dentro, porque eu vou colocar cerveja em cima desse café, beleza? Isso aí, galera, muito obrigado por assistir. Se vocês quiserem mais conteúdos assim, né, aqui é um canal de cerveja, mas se vocês quiserem mais conteúdos assim, com viagens e, né, só falar aí que a gente faz mais. Isso aí, tamo junto, cheers!